com o espaço da ciência e do firmamento do professor Oliveira. Um espaço muito bacana onde está sendo montado o nosso planetário e já existem alguns telescópios lá, bons Ah, já tem profissionais. os telescópios Tem, profissionais. já é um observatório e será um planetário que muito nos orgulha para o nosso estado finalmente ter um planetário. Está aí, tá aí a dica. Tá aí a dica, E né? você pode levar o seu filho lá, pode ir visitar. É muito bonito lá, muito bacana. Bem, então a gente está aqui nessas sextas-feiras, é um tempo exíguo que a gente tem aqui para colocar para o ouvinte histórias da nossa cidade. Qual é o objetivo? Já conversei isso com o Brenha e eu falo com muitos amigos que são motoristas de aplicativo ou de taxistas, né? Eles sempre me perguntam sobre essas curiosidades, porque isso é importante para eles, inclusive. É, é como se a gente tivesse aqui uma aulinha toda sexta-feira para que eles pudessem ter mais informações para passar para os seus usuários do transporte. Entendeu? Então, porque quem dirige um táxi ou um aplicativo, ele é cicerone, as pessoas querem saber. Quando eu chego numa cidade, que eu pego um carro, eu quero perguntar, escuta, uma praça legal aqui, um local onde eu posso almoçar, ou um local histórico. Então, a gente tenta aqui, pelo menos no programa, nessas investidas. Sérgio Brenha, rapidamente, por exemplo, a história de Malagrida daria um filme, Isso. né? A história é muito grande dele. Você tem alguma coisa dele? Ele andou pelo Maranhão, ele ia até o Pará. Diz que ele ia Isso. caminhando, era fazendo Caminhando. caminhadas, é isso? Caminhando. E você falou em poeira, em remover a poeira. Imagine uma professora, doutora de História da UNB, Elizabeth Racine. Uma pessoa que passou a vida toda estudando a história e os documentos afins no Brasil. Nunca tinha ouvido falar de Gabriela Malagrida, que viveu 30 anos no Brasil, né? Uma parte desses anos foi aqui em São Luís do Maranhão, né? Viveu vários anos, de 22 a 53 ele esteve no Brasil e gostava muito do Maranhão, voltava sempre para cá, que era o contato que ele tinha com Portugal, com Lisboa. Então foi descoberto por acaso e ela publica em 2002, né? E apresenta a história do Malagrida lá na Dinamarca. Veja bem como as coisas são Mas foi lançado deslocadas na Dinamarca. do nosso espaço. Isso ela apresenta a importância de se resgatar para a memória brasileira a participação do Gabriel Malagrida. É, e publica também depois o leva conhecimentos as publicações do Malagrida, os escritos que ele fez. Ah, Só ele aqui em São fez Luís, publicações. só que daqui de São Luís ele escreveu 9 cartas para o rei de Portugal, reclamando do comportamento dos colonos em relação à violência e à mortandade dos índios, e descrevendo os ambientes naturais, descrevendo os rios, descrevendo a cultura. Isso está lá perdido porque está como ele foi condenado pela Inquisição, tudo que ele escreveu está ou está no processo ou foi destruído, né, a mando do Marquês de Pombal, que não queria que ninguém soubesse a história desse italiano da Companhia de Jesus que muito ajudou o Brasil. Então ficou conhecido como apóstolo do Brasil, na Itália e em Portugal. Famosíssimo. Ele fazia uma ponte entre a igreja e a espiritualidade. Ele era discípulo do Agostinho, Santo Agostinho, e aprendeu também com o Padre Antônio Vieira e com Inácio de Loyola os experimentos espirituais. Veja bem, e era cobiçado esses experimentos espirituais pelas rainhas, pelos reis da Europa, que antes de morrer queriam fazer esse experimento espiritual com Malagrida para tentar, digamos assim, se redimir, entender e reviver tudo que fez na vida para ver se valeu a pena ou não. E ele, preso mesmo, ele sofreu muito, esse senhor. Sofreu muito, muito. E preso, ele ainda escreve a história da Santana, mãe de Jesus Cristo, mãe de Jesus Cristo, né? A heróica e admirável vida da gloriosa Santana, mãe de Maria Santíssima.
E ele escreve também, preso, escreveu Tratado da Vida e Império do Anticristo. E foi professor de várias coisas, veja bem, professor de humanidades naquela época. Veio ensinar humanidades em São Luís, no Brasil, onde se praticava as maiores desumanidades contra os índios. Então ele ensinou humanidades, ensinou gramática, foi professor de literatura, de teologia, era padre espiritual no Colégio de São Luís e foi missionário nas aldeias. E destacado mesmo, fazia funcionar a missão de Jesus Cristo em terras brasileiras. E um rapaz desse, apesar de ser desconhecido, merece um destaque maior, se bem que ele tem vários documentários muito bem feitos, e eu vi que é o próprio Renato Barbieri Eu tirei um dia que para ver produziu. e os documentários, eu vi o Renato. O próprio Renato que produziu, que foi diretor desses, participou de todos os documentários sobre Malagrida. Está na internet, gente. Isso, se você exatamente. colocar Gabriel Malagrida, ele está lá no YouTube. E você Isso, vai isso. horas e horas de documentário. E mais Vários. duas publicações, uma de 2017, de João Pessoa, uma dissertação em História, né, sobre esse soldado de Cristo, e antes ainda, quer dizer, 2016, uma professora de História da UERJ também escreve sobre o martírio dos jesuítas, Malagrida e a Idade da Razão. E no Maranhão ele teve muita participação. Ele esteve com os acroais ou gamelas. São tribos indígenas que a gente não ouve mais falar, que estão praticamente extintos. Os barbados do rio Mearim, os guaranés do rio Itapecuru, né, lá perto do rio Codó, e também os caicazes, que eram muito bravos, quase matam o Malagrida, mas ele conseguiu, né, fazer ali uma reconciliação. E me surpreendeu quando coloquei Malagrida no YouTube, ontem mesmo, um senhor de Itapecuru, um pescador, colocando uma pessoa para filmar chamado Tiago, e ele mostrando os locais por onde Malagrida andou e fez as reuniões com os índios para tentar resolver e fazer essa assistência com os índios. Então, você colocou isso no YouTube? Não, coloquei não, eu vi no YouTube. Tu viste, quer Achei. De lá? Coloquei Malagrida e veio um senhor mostrando um local, as margens lá do rio Itapecuru, e contando a história. Olha, gente, aqui esteve um senhor, um padre jesuíta chamado Malagrida, que aqui nesta área reuniu várias tribos para tentar, entendeu, reconciliar e orientar os índios no sentido de poupá-los do massacre dos portugueses. Então foi uma história muito forte desse senhor. Eu vi alguma coisa num documentário. Ele foi morto, o coração dele não, como é que é, gente? Não pegou fogo, ele foi queimado. Não pegava fogo. Jogaram no rio, dentro de um tambor, jogaram no rio, acho que no Tejo. Isso, no A Tejo. história é incrível, dá um filme, não sei por que não fizeram. Exatamente. Esse filme ainda sobre essa personagem. Vou voltar mais uma vez só para ratificar a curiosidade. A gente está querendo apenas aguçar a curiosidade de vocês, porque é muito extensa essa história. O Marquês de Pombal, ele cismou com ele, tentou de todo jeito, sabe, colocar na tal da maldita Inquisição, porque de santa não tem nada. A maldita Inquisição foi lá e pegaram Malagrida. E ele que se defendia, gente. Isso. Da mesma forma que Antônio Vieira também, que foi perseguido, também foi ele que se defendeu. Agora veja que coisa absurda, Robson. A religião de Jesus Cristo não fundou nenhuma religião. Ele disse, eu sou o caminho. A religião dele era o judaísmo. E o judaísmo era proibido em Portugal, na Europa, no tempo da Inquisição. Veja que absurdo, né? Se a Inquisição supostamente defendia os interesses cristãos, né, em contradição com os interesses pagãos, e não aceitava a própria religião de Jesus Cristo, que é o judaísmo. É judeu. Então, um absurdo. E aí nós temos muitos personagens fantásticos que merecem essa... Hoje tu vai citá-los, essa abordagem. Porque o nosso tempo hoje, exatamente. Mas a gente vai buscar no futuro. Vai citando aí personagens que Veja bem. A gente nem estudou nos livros aqui.
eles não apareceram nos nossos livros oficiais. Isso. Mais ou menos isso. Um que tem a estátua dele na Praça Gonçalves Dias e na Praça Deodoro. Gomes de Souza foi um dos maiores matemáticos e astrônomos do mundo, conhecido como Souzinha. E poucas pessoas conhecem a história deste rapaz. Temos também o Warwick Stevaker, um paulista que aqui esteve, fez revolução na biologia, na genética no Maranhão, foi reitor da UEMA também. Temos o Fran de Aquino, um físico, que foi convidado para trabalhar para a NASA nos Estados Unidos, mas como ele não queria se separar da família, porque ele ia viver em clausura durante 30 anos sem poder se comunicar com a família. E ele rejeitou essa proposta. Né? Tem também uma senhora italiana que andou pelo Maranhão, uma condessa, chamada Beatrice Bon. Essa eu conheci pessoalmente, uma personagem fantástica. Sem falar no Raimundo Nonato Travassos Furtado, que pouca gente conhece na terra dele, a capacidade científica dele, eu tenho todo o material dele. O José Eduardo Abranches de Moura, que foi do Observatório Orion, de 1919. Esse eu queria fazer um filme, eu queria ser ele, né? Que foi filho ou neto da Martinha Abranches, que foi a semeadora de luzes, essa que ia para o Rio de Janeiro e acabou ficando aqui em São Luís. Nós temos também o próprio Gabriel Malagrida, o Antônio Vieira, e uma personagem também super desconhecida, que eu já falei muito dele aqui, que é o Ludwig Schoenhagen. Esse também merece um destaque, porque ele gostava muito do Nordeste e andou o Nordeste inteiro. Então fica aí essa dica aí para o Renato Barbieri, né, e para a turma aí dos produtores de cinema, que nós temos muitas pessoas para destacar e que são maranhenses, alguns, e que passaram pelo Maranhão. E com destaque é o Irineu Silva. Esse também merece um filme de destaque. O Irineu Silva é um negro de São Vicente Ferre, que é o criador da religião Santo Daime. E ele parte daqui numa peregrinação e vai fundar lá em Chapuri do Acre a última religião do mundo. E ele foi um profeta realmente, porque ele teve um contato. A Nossa Senhora da Conceição apareceu para ele e disse: meu filho, você tem uma missão. Então é o nosso profeta. O nosso profeta mais próximo aqui chama-se Irineu Silva, o criador do Santo Daime. E essas personagens merecem todas serem, pelo menos, muita gente conhecidas. não tem noção disso. Pensa que Santo Daime é uma coisa lá distante, quer ver, começa aqui. E ele vai para lá exatamente para fazer. Você falou da italiana, eu tenho 2 minutos aqui ainda. Você falou da italiana, que italiana é essa? Sim, era uma senhora. Você disse que conheceu ela. Sim, claro, eu conheci em Vamos fazer um spoiler, né, do que vai rolar na semana que vem. Conheci em Santa Teresa do Paruá, uma médica, filósofa e psicóloga da Universidade de Roma, fazendo missão, fazendo peregrinação, trabalhando com o padre e com o prefeito, curando as pessoas e fazendo saúde pública sem receber absolutamente nada. E essa senhora vem morar em São Luís. Ela foi professora de latim e de grego na Universidade Federal do Maranhão e morou ali no Seminário Santo Antônio. Uma pessoa fantástica. Aos 15 anos, ela foi convidada para dar aula na Universidade de Roma, mesmo sem graduação nenhuma. Depois ela se gradua em medicina. Vejam os cursos que ela fez, como fecha a tríade. Ela fez medicina, filosofia e psicologia. Aí pronto, concluiu o entendimento do ser humano. E é uma pessoa também que merece um resgate. Beatrice Bon, conversei muito com ela, conheci no interior, mas tive algumas conversas aqui na Praça Santo Antônio com essa senhora fantástica, onde ela falava de teoremas de Laplace, a relação da luz com a escuridão. Uma pessoa fantástica. E esteve aqui nessas terras. Que esteve aqui nessas terras e que deixou um legado aí e que merece ser resgatado. Bem, semana que vem eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa figura. São figuras que passaram por aqui, gente, a gente não deu muita atenção. Muito obrigado, Breno. Ok, um abraço. Por compartilhar. Diz que a melhor forma de se imortalizar é compartilhar conhecimento. Eu acredito nessa possibilidade. E aguçar a curiosidade dos nossos historiadores, por exemplo. Exatamente. Para fazer as monografias, os TCCs, com essas personalidades que merecem. Obrigado, meu caro Sérgio Brenha.